Teu pet pode estar te matando e tu não sabe disso. Então fica comigo até o final que eu vou te explicar tudo direitinho. Opa, eu sou o João do canal Veterinária Simplificada. Eu sou estudante de medicina veterinária e eu vou falar aqui para vocês algumas zoonoses muito importantes que podem estar acometendo a família de vocês. E a quarta e a quinta doenças vão quebrar alguns mitos. E o mais importante, eu vou ensinar você a se proteger, a proteger a sua família e também, obviamente, proteger o teu companheiro peludo sem deixar de amar ele. E a primeira zoonose não poderia ser outra. Ela é provavelmente a mais famosa aqui dessa lista. A grande maioria de vocês deve conhecer. Eu tô falando da raiva. Indo direto ao ponto, a raiva é uma doença causada por um vírus que é quase 100% letal. Se você ou seu pet contraírem a doença, a morte é quase certa. Cerca de 60 mil pessoas morrem por ano decorrente da raiva, mas existem 5 casos de sobreviventes em toda a história da humanidade da raiva. Então, por isso que ela é quase 100% letal. E bom, a raiva é uma doença que atua praticamente no sistema nervoso. Então, os sinais eles estão atrelados justamente a alterações nesse sistema. Os animais vão apresentar salivação, agressividade, justamente devido à inflamação causada no cérebro. E nos humanos, um dos sintomas mais bizarros é a hidrofobia. Basicamente, é o medo de beber água. Mas não literalmente de beber água. É o pavor da dor que a pessoa sente ao tentar ingerir a água. A dor é tão absurda que a pessoa não consegue engolir. Além disso, paralisia, dor de cabeça e febre são outros sintomas muito comuns. E a forma clássica de transmissão é através do contato com a saliva. Então, se a saliva do animal infectado, do animal doente, entrar em contato com o teu sangue, ou com a tua boca, com teus olhos, tu já corre um risco muito alto de infecção. Então, não necessariamente pode ser através de uma mordida, pode também ocorrer a transmissão através de lambeduras e arranhões, principalmente porque, por exemplo, os gatos eles têm costume de lamber as patas, então a saliva pode estar entrando em contato nas unhas deles. E agora a dica de ouro. Nunca, jamais toque um morcego que você encontrar no chão. Ainda mais se for de dia, né? Porque o hábito do morcego é noturno, não é? Então, por que o morcego está de dia? Como eu já te falei antes, a raiva causa alterações comportamentais. Então, não é normal tu encontrar um morcego no chão durante o dia. Então, se tu encontrar algum morcego no chão durante o dia, liga para a Secretaria Ambiental da tua cidade, para a Polícia Militar, para os bombeiros, para a Vigilância Epidemiológica. Só não toca nele. E não são só os morcegos vampiros, né? O morcego que se alimenta de sangue, que é transmissor da raiva. Como eu te falei, todos os mamíferos podem contrair a doença. Então, um morcego que se alimenta das frutas, por exemplo, ele também pode ter a doença e pode transmitir ela. Então, se um morcego entrar na tua casa, também não toca nele. Bota uma caixa, bota um balde em cima dele, tenta abrir a janela para fazer ele sair espontaneamente, pega um pano, joga em cima dele, bota ele para fora, só não toca nele diretamente. Tá, e agora você deve estar se perguntando, como é que eu protejo o meu pet? Bom, a raiva, ela existe uma vacina para os animais, para os humanos também existe, mas só em casos específicos a gente acaba tomando a vacina. E para os animais, é muito importante que você vacine o seu cão, o seu gato, anualmente. E se você for mordido por algum animal que você não conhece o histórico ou que acabou morrendo de alguma forma que tu não sabe qual foi o motivo da morte, é muito importante que tu lave bem a ferida, né, no primeiro momento, com água e sabão, e procure ajuda médica imediatamente. A segunda zoonose que eu vou falar para vocês agora vai ser a giardíase, e vai por mim, ela é muito mais comum do que vocês imaginam. Mas felizmente ela não é tão letal quanto a raiva. E ela é muito comum ser percebida em animais jovens, idosos e com sistema imune deficiente. E eu digo ser percebida porque muitas vezes ela pode estar ali no teu animal, mas não causando a doença efetivamente, não apresentando sintomas. Mas ela pode estar sendo disseminada para o ambiente e sendo transmitida para outros animais ou até mesmo para outras pessoas. A giardia é um protozoário que vai parasitar o intestino, então um sintoma mais comum é a diarreia, junto de desnutrição e desidratação. Além disso, ela pode estar abrindo portas para outros agentes infecciosos, como bactérias e fungos, que podem estar infectando e danificando ainda mais a parede intestinal, tanto do animal quanto a nossa.
No mundo, estima-se que cerca de 500 mil pessoas vão a óbito em decorrência da giardíase ou causas secundárias, como eu tinha mencionado. E como nos animais, nos seres humanos também os principais afetados são as crianças, né? No caso dos animais, são os animais jovens. E o principal meio de transmissão é através das fezes, mas não necessariamente contato direto com elas, mas sim também pode ser com alimento contaminado com fezes, mas sim também um alimento contaminado com as fezes ou até mesmo a água contaminada. E aí que mora também o principal método de prevenção, que é justamente a boa higiene. Lavar bem as mãos antes de se alimentar, né? Lavar bem os alimentos, né? Limpar bem os alimentos. E também manter o ambiente em que o animal vive bem higienizado. E nesse caso aqui, existe também uma vacina, a vacina contra a giardia, só que ele não previne o animal de contrair a doença e nem de ter os sintomas, só ajuda em evitar que o animal elimine a giardia nas fezes. Então, a vacina ela é recomendada apenas em casos específicos, como em animais de canis, por exemplo. Ok, então a gente já entendeu duas coisas muito importantes. Contra a raiva, o principal escudo é a vacina, e contra a giardíase é a higiene e a água potável. A terceira zoonose tem um garoto propaganda muito famoso que mora nos esgotos e nos lixos. E o principal vilão, ele gosta de viver na água das enchentes, na água parada de poças. Sim, o vilão que eu tô falando é a leptospirose. E o principal método de transmissão dessa doença é através da urina infectada. Então, se o animal tá com a doença, ele vai liberar através da urina. E os ratos são os principais protagonistas justamente porque eles não desenvolvem a doença. Então, eles estão com a bactéria no organismo deles e continuam liberando sem sofrerem as sequelas da doença. E é aí que mora o problema. Porque se o rato vai lá na poça e acaba urinando na poça de água e o teu cachorro acaba indo naquela poça e beber naquela água, ele está se infectando com a doença. Ou ainda pior, se tu gosta de deixar... Não. Ou ainda pior, se tu deixa o pote de ração do teu animal sempre cheio, durante a noite, durante o dia, o rato pode acabar indo ali no pote de ração, querer comer algum grãozinho e pode acabar urinando próximo ou até mesmo dentro do pote de ração. E o teu cachorro depois, quando for lá se alimentar novamente, ele pode estar ingerindo a urina com a bactéria. E aí fica pior ainda, né? Porque agora o teu animal está transmitindo a bactéria através da urina dele. E os principais sinais clínicos nos animais são a icterícia, que é o famoso amarelão, justamente devido aos danos hepáticos e também danos renais que acaba causando nos animais. E nos seres humanos, dor de cabeça, febre, dores musculares e articulares também são muito comuns. E nos casos mais graves, onde a bactéria cai para porradaria mesmo, pode ocasionar em doenças hepáticas, doenças renais e até hemorragia. Já entendemos sobre a leptospirose em si, mas agora a gente precisa entender como a gente faz para evitar ela. E basicamente a gente tem as famosas vacinas V8 e V10 para os cachorros, que também combatem outras doenças além da leptospirose. E ela vai evitar com que o seu animal tenha doença ou se tiver, tenha sinais muito brandos. E muito importante também, vai evitar que o seu pet transmita a doença através da urina. E além disso, a gente precisa se atentar com os ratos. A gente sabe que os ratos são os principais portadores aí da doença. Então, ambientes escuros, bagunçados, sujos, são sempre muito atrativos para eles. Então é muito importante a gente manter a nossa casa organizada e sempre limpa e higienizada. Além disso, é muito importante também ter um cuidado maior quando for limpar o xixi do teu cachorro, se ele acabar fazendo dentro de casa. Tenta sempre usar alguma luva ou um pano com desinfetante para garantir que não está ocorrendo nenhuma transmissão indesejada da doença. Beleza, raiva, giardia, lepto, já falamos dos morcegos, dos ratos. Mas agora, o principal protagonista dessa doença são os gatos, infelizmente. Eu tô falando da toxoplasmose. Mas eu já vou logo te avisando, se tu acha que os gatos são os verdadeiros vilões dessa doença, tu tá redondamente enganado. O principal vilão tá na tua geladeira. Bom, a toxo é uma doença muito comum. Estudos estimam que cerca de 1/3 da população mundial já entrou em contato com o agente da toxoplasmose. E aqui no Brasil, os números são ainda mais bizarros. Cerca de 50 a 83% da população já teve contato com o agente da toxoplasmose. Mas fica tranquilo que a doença
ela é muito comum, mas se o teu sistema imune tá em dia, tá forte, tá tranquilo, os sinais, os sintomas vão ser mais brandos, vão se assemelhar até mesmo a uma febre, podendo às vezes causar algumas lesões nos olhos. Em casos mais graves, onde o sistema imune não está trabalhando do jeito que tem que estar trabalhando, ela pode ocasionar o cérebro, mas na maioria dos casos ela é tranquila. E o perigo real da toxoplasmose, na verdade, está em dois grupos. O grupo 1, que é o grupo das pessoas, como eu já falei, do sistema imune deficiente, ou seja, o sistema imune fraco, que a toxoplasmose pode causar, então, uma doença mais grave. E o grupo 2, que é o grupo das gestantes, que se a mãe, durante a gravidez, ou até mesmo um pouco antes da gravidez, contrair a doença, a toxoplasmose pode acabar ultrapassando ali a placenta e chegar até o feto, podendo causar complicações graves como aborto, malformações do bebê e, em casos bem comuns, pode causar até cegueira. E como eu te disse agora há pouco, o teu gato ele não tem culpa. Por mais que ele seja o hospedeiro definitivo, ou seja, é nele que a doença vai se reproduzir, é através dele que vai ser liberado os oocistos, o contato, 99% dos casos, o contato direto com os gatos não vai causar essa transmissão direta entre nós humanos. E eu vou te provar o porquê. Basicamente, existem 3 métodos principais de transmissão da toxoplasmose. O primeiro deles é através do consumo de carne mal passada, carne crua, ou contato da água contaminada com as fezes, o contato com verduras, legumes infectados, contaminados com as fezes do gato. E a outra terceira via de contaminação é um contato direto com as fezes. Só que eu acho que ninguém aqui pega o cocô do gato e bota na boca. Ninguém aqui faz isso. Então esse basicamente não existe, E para evitar é muito simples. É evitar o consumo de carne mal passada ou carne crua, higienizar bem as verduras, os legumes antes de consumi-los e sempre limpar diariamente a caixa de areia do teu gato. Os oocistos ficam prontos para serem transmitidos e entrar em contato com outros animais de 1 a 5 dias após serem liberados no ambiente. Então, esses são os principais métodos para tu prevenir de contrair a doença. Bom, a gente já passou por zoonoses, doenças muito tensas, mas a nossa quinta zoonose, ela não vai te matar. Na verdade, só vai te causar uma coceira bem chata. A gente está falando da larva migras cutânea. Bom, o nome dela é bem esquisitão, na verdade, mas ela vai causar uma tatuagem na tua pele. Muito provavelmente vocês devem conhecer como bicho geográfico. Basicamente, a larva migras cutânea nada mais é do que a larva de um verme intestinal dos cães e dos gatos, que só acabou entrando no lugar errado. Basicamente, ela se perdeu na tua pele. Isso porque o hospedeiro delas são os cães e os gatos. Então ela não tem para onde ir quando ela entra em contato com a gente, ela só fica ali na pele perdida mesmo, e a única coisa que ela vai te causar vai ser uma coceira mesmo, bem chata. E como que tu pega essa lembrancinha? Basicamente, cocô no lugar errado. O cachorro ou o gato que tem o verme faz cocô no gramado ou na areia, e a gente acaba indo sentar, deitar, as crianças acabam indo brincar nesses locais e acabam entrando em contato com o verme, que na verdade estava esperando outro cachorro e outro gato para continuar o ciclo. Mas aí acidentalmente alguém acaba passando descalço ali, acaba entrando em contato e a larva entra em contato com a nossa pele e acaba fazendo essa coceira chata. E existem 3 pontos principais para a gente evitar, então, que a gente contraia essa doença. E não adianta tu passar caneta ao redor, que não vai adiantar de maneira alguma. O primeiro ponto, basicamente, é tu procurar um veterinário para caso o teu animal tenha vermes sendo liberados pelas fezes, tu fazer a vermifugação correta e acabar com a doença que também está prejudicando o teu animal. O segundo ponto é recolher o cocô do teu cachorro. Sempre que tu sair com ele, leva uma sacolinha. E não é nem só pensando na doença, mas também é uma questão de respeito, É uma falta de respeito tu deixar o teu animal fazer cocô aí na rua e deixar o cocô aí, Pelo amor de Deus, 2026 tu ainda deixa o cocô do teu cachorro na rua. E por fim, quando a gente vai pra praia ou lugares assim, é bom às vezes a gente levar uma toalha para poder se sentar e não entrar em contato direto com a areia e com a grama. A gente pode estar aí com a larva
pronta para entrar em contato com a pele dos outros animais. E infelizmente os principais transmissores muitas vezes não são nem os nossos pets, mas são os animais de rua, justamente porque eles não têm acesso à vermifugação, então eles estão suscetíveis o tempo todo a entrar em contato com essa doença. E é por isso que a castração é muito importante. E também é muito importante você se conscientizar e não abandonar os animais na rua. E é isso aí, a gente encerrou aqui a lista das 5 zoonoses. E agora tu tem conhecimento que 90% dos donos de pet não tem. Então, se tu pelo menos aprendeu alguma coisinha nova, esmaga o botão do like, comenta aí embaixo, me diz aí se tu conhecia todas as 5 doenças, se a carteira de vacina do teu pet está em dia. Lembrando também que todas as referências de todos esses conteúdos, de todas essas doenças estão na descrição. E é isso aí, muito obrigado por assistir. E é isso aí, muito obrigado por assistir até o final. Até a próxima.